Amém. Amados irmãos, hoje temos uma palavra ao nosso coração, é quando a promessa ainda não se concretizou. É uma palavra que o Senhor tem falado no nosso coração, quando você tem promessa, e essa promessa ainda não se concretizou. Quantos aqui tem promessa? Levante a mão. Talvez você está em algum estágio ainda, no cumprimento dessa promessa, e aí eu quero refletir com você, quando ainda essa promessa não se concretizou. Todos nós temos alguma promessa, e essa promessa, por algum motivo, ela ainda não se concretizou. Muitas vezes Deus faz a promessa, mas parece que tudo ao nosso redor está ao contrário. Você fala assim: pastor, Deus fez uma promessa na minha vida, mas eu olho todo o cenário, e o cenário diz totalmente o contrário que Deus falou. E aí eu fico sem saber o que fazer. E muitas das vezes, quando Deus dá uma promessa, é isso que acontece. Agora, Davi, nesta ocasião, está no momento de unção. Davi é ungido rei, mas ele ainda não se tornou rei. Porque o fato de você ser ungido a rei não significa que você tornou rei no outro dia. Ele estava ungido, mas ele ainda não estava no trono. Ele estava habilitado, mas ainda não estava autorizado. É interessante que Davi precisou lidar com o tempo da espera. Porque toda promessa, todos nós que temos promessa, temos que aprender a conviver com a espera. Porque não basta ter promessa se a gente não aprendeu a esperar. Porque toda promessa passa por fases, por etapa chamada tempo, e não é o seu tempo, é o tempo de Deus. E aí nós precisamos ser maduros o suficiente para entender o tempo. O que acontece? Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, e ele acha que é Eliabe, ele se impulsiona achando que Eliabe era o ungido, que Eliabe que era o que ia ser rei. Na mesma hora veio a palavra do Senhor e falou assim: Samuel, Samuel, não é assim. Por quê? Porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor, vejo o coração. Porque promessa, escolha de Deus não tem a ver com o exterior, tem a ver com a entrega do coração. Deus não se preocupa com talento, Deus não se preocupa com habilidade, Deus não se preocupa com beleza. Isso é coisa nossa, isso é coisa do ser humano. O que Deus quer ver, como que está a entrega do nosso coração. Não adianta ter habilidade e talento, não adianta ter currículo, porque Deus não está atrás do seu currículo, Deus está atrás do teu coração. Oh meu Deus do céu, alguém pega essa palavra aqui hoje. Deus não está preocupado com a sua habilidade, porque a habilidade Ele dá. Deus não está preocupado com o seu currículo, que isso não importa. Ele não escolhe capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. O que Deus está olhando é a essência do nosso coração. Por isso Davi foi considerado segundo o coração de Deus. Ou seja, Deus está preocupado com como que está o nível da entrega do nosso coração. Alguém pega essa palavra e glorifica o nome do Senhor. Davi foi ungido rei. E aí Samuel falou assim: tem nenhum filho mais não? Aí ele fala assim: tem o mais moço. Aonde que está o mais moço? Davi estava apacentando as ovelhas no pasto. Quem está comigo, diga amém. Porque para muitos talvez achava que Deus ia escolher um cara alto, forte, com porte de guerreiro. E Davi era o mais novo. A Bíblia fala que ele tinha beleza, mas ele não tinha, segundo os historiadores, aquela estrutura, aquela imagem de um rei forte e aguerrido.
Mas interessante que Deus estava à procura de um rei com coração de pastor. Davi era o quê? Pastor de ovelhas. O que Deus estava querendo? Um rei que pudesse governar com o coração de pastor. Davi entendia de ovelha, de cheiro de ovelha. Ele sabia apacentar, ele sabia conduzir, ele sabia dar direção. Tudo que um rei precisa é saber dar direção, é saber cuidar, é saber amar, é saber apacentar. E é interessante que Deus, aí Samuel falou assim: olha só, a gente só vai sentar na mesa quando esse tal de Davi chegar, porque enquanto ele não chegar, nós não sentamos na mesa. Aonde que Davi estava, irmãos? Davi estava no campo, apacentando. Tem algumas pessoas que falam aquele ditado: pastor, quem não é visto, não é lembrado. Então, Davi cai fora disso aí, porque Davi não estava à vista de ninguém. Davi não estava na frente de ungido nenhum. Davi não estava na frente de profeta. Davi estava no campo, apacentando as ovelhas. Mas pastor, quem não é visto não é lembrado. Mas quem tem promessa de Deus, Deus acha. Quem tem promessa de Deus, Deus encontra. Você pode não ser lembrado por ninguém aqui na terra, mas se o Senhor te fez promessa, Ele se levanta no trono e fala: vai buscar minha filha, vai buscar meu filho, que ele está lá no campo. Todo mundo esqueceu dele, mas eu não me esqueci. Porque pode uma mãe esquecer do seu filho a qual amamenta, diz o profeta Isaías, mas eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Alguém pega essa palavra. Não importa onde você esteja, o que importa, se você tem uma promessa, Deus dá um jeito de te encontrar para essa promessa se cumprir. Não, pastor, quem não é visto não é lembrado. Não, quem não é ungido não é lembrado. Ser visto pelos outros é uma coisa, ser ungido por Deus é outra. Ele foi ungido. Irmãos, quando Davi é ungido, para onde que ele vai? Ele vai para o trono? Não. Davi é ungido, ele vai governar o povo? Não. Davi é ungido, para onde que ele vai? Ele voltou para apacentar as ovelhas, ele continuou sendo pastor. Aleluia! Ou seja, ele estava ungido, mas ele voltou a fazer a mesma coisa. Ou seja, seja fiel aonde Deus te plantou, até chegar a hora que Ele vai te colocar onde tem que te colocar. Enquanto a promessa não se cumprir, fica no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa que Ele mandou você fazer. Porque a gente acha que quando a gente é ungido, vai acontecer coisas extraordinárias no outro dia. Não. Você continua servindo no mesmo lugar, com a mesma excelência, com o mesmo amor de sempre. Ainda que não tenha chegado o momento do cumprimento da promessa, continua fazendo tudo com excelência e com amor. Se tiver que lavar o banheiro da igreja, lave com amor. Eu faço isso, se tiver que fazer com o maior amor e com o maior carinho. Porque é a casa de Deus. Servir a casa do Senhor, não importa aonde Deus te plantou, seja fiel aonde Deus te plantou, porque é justamente aí que Ele está treinando o teu potencial e as suas habilidades. Davi não foi treinado rei quando sentou no trono, Davi foi treinado rei quando ele estava longe do trono. Davi foi treinado rei, não foi no trono. Davi foi treinado rei, apacentando as ovelhas, fazendo as coisas simples, as coisas normais. Aquilo que você está passando hoje, Deus está treinando você para o cumprimento da promessa. Talvez você olhe a sua situação e fale: isso aqui não é nada, isso aqui é um problema que está enchendo a minha paciência. Não, Deus está usando toda essa situação para te treinar, até chegar o dia do cumprimento da promessa. Está comigo? Diga amém. É interessante que é nesses momentos que Deus desenvolve a gente. Sabe aonde que Deus mais desenvolve a gente? É onde ninguém vê. É no anonimato.
Deus te treina, Deus nos habilita, Deus faz a gente crescer no secreto. Tem luta que você está passando aqui, ninguém sabe. É ou não é verdade? Tem guerra que você está aqui no culto e fala assim, ninguém sabe o que eu estou passando. Mas Deus está usando essa luta que você está passando para te habilitar, para te dar autorização para o cumprimento da tua promessa logo ali na frente. Mas não adianta Deus te dar agora se você não passar pelo teste, pela habilidade, pelo treinamento. Você acha que foi Golias que treinou Davi para ser rei? Não. Davi foi treinado para ser rei muito antes de Golias. Ele foi treinado para ser rei apacentando ovelha no pasto. Ele foi treinado para ser rei matando o leão. Quem lembra disso? Que a Bíblia fala que Davi matou o leão. Diz a Bíblia que ele também matou o urso. Só depois que viram ele matando Golias. Mas para quem matou leão, para quem matou o urso, meu irmão, Golias é fichinha, meu irmão. Só que ninguém sabia disso. Então, como ninguém sabia que ele tinha matado o leão, como ninguém sabia que ele tinha matado o urso, algumas pessoas acharam assim, quem é Davi? Porque tem gente que não acredita no teu potencial, porque não viu o que você já passou. Não viu o seu treinamento, não viu o seu desgaste, não viu o teu sacrifício, não viu a tua entrega. Mas está tudo bem. Davi também não fez questão de se autopromover. Agora, interessante que, estava falando até aqui no primeiro culto, que Mike Murdock disse o seguinte, olha, os nossos amigos nos fazem bem, os nossos melhores amigos nos fazem muito bem, mas são os nossos inimigos que nos promovem. Quem promoveu Davi foi Golias. Deus treina você primeiro nos bastidores. Deus treina a gente primeiro no anonimato, ninguém sabe das tuas batalhas, mas é aí que Deus está te treinando. Esse problema no seu trabalho é Deus te treinando, esse problema no seu casamento é Deus te treinando para coisas maiores, esse problema que você está passando na tua profissão é Deus te treinando, esse problema no ministério, pastor, foi eu começar a trabalhar na igreja, foi eu começar a trabalhar no ministério e começou a aparecer um monte de problema, glória a Deus, é Deus te treinando nos bastidores para o cumprimento da tua promessa logo ali na frente. Alguém recebe esta palavra aqui hoje? Então aguenta o tranco, aguenta o leão, aguenta o urso, aguenta a pancada, aguenta a guerra, porque você está perto do cumprimento da promessa. Deus está te treinando para o cumprimento da promessa. Quem aqui está passando pelo treinamento de Deus? Levante a sua mão e dá um brado de glória a Deus. Tem a fase do treinamento. Ah, meu irmão, esse problema aí que você está dizendo que é insignificante, não, é treinamento. Antes de Deus expor, Ele vai te treinar. Antes de Deus mostrar, Ele vai te treinar. Deus é um Deus de bastidores. Golias só entrou para coroar o que Deus já vinha fazendo na vida de Davi. Porque você vê, Davi olha para Golias e fala assim, quem é esse incircunciso? Incircunciso é aqueles que não têm aliança com Deus, para afrontar o exército do Deus vivo. Davi nunca chamou Golias de gigante. Quem chamou Golias de gigante sou eu e você. Mas Davi nunca chamou Golias de gigante. Davi chamou Golias de incircunciso. Quem é você para afrontar? Só fala com essa autoridade quem foi treinado nos bastidores. Só fala com essa autoridade quem enfrentou leões, quem enfrentou o urso. Só fala com essa autoridade quem conhece Deus. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Sabe por que essa luta nos bastidores? Porque Deus quer que você conheça Ele. Porque quando chegar no tempo do cumprimento da promessa, você vai estar autorizado, cheio da unção de Deus, para enfrentar Golias. Agora, não tenta enfrentar do jeito dos outros. Enfrenta do jeito que Deus te colocou.
A gente tem mania de copiar os outros. A gente tem mania, a gente pode se inspirar nas outras pessoas, mas você não consegue ser igual a ninguém. Por que eu estou falando isso? Diz a Bíblia que Saul deu a armadura dele para colocar em Davi. Mas a armadura de Saul não cabia em Davi. Por quê? Porque tem coisa dos outros que não cabe em você. E tem coisa que cabe em você que não cabe nos outros. Cada um tem uma unção, cada um tem uma graça, cada um tem um talento, cada um Deus chamou para alguma coisa. O que é teu, vai chegar na tua mão. Não queira aquilo que não é teu. Ah não, para tombar Golias precisa de uma flecha, precisa de uma espada, precisa disso. Não, para quem tem chamado, vai na arma que Deus deu. Para quem tem unção, vai na arma, quer dizer, é uma alforja, uma pedra, está tudo resolvido. É desse pouquinho aqui que Deus vai tombar gigante. Seja você, não queira ter a unção do outro, a unção do outro é do outro. A armadura de Saul é de Saul, não queira colocar uma armadura que não cabe em você. Deus chamou para cada um para algo específico. Davi foi com aquilo que Deus deu habilidade para ele fazer. Davi fez aquilo que cabia a ele, naquilo que ele já estava acostumado. É interessante que Davi estava ali diante de Golias, diante do exército, todo mundo esperando, mas a sensação que dá quando a gente lê todo o texto, parece, Davi estava tão experimentado, e eu gosto dessa palavra, né, que quando ele é ungido, diz a Bíblia que o Espírito se apossou de Davi, o Espírito se apoderou de Davi, ou seja, Davi sabia que enquanto ele estava ali diante de Golias, Deus estava trabalhando nos bastidores. Davi sabia que enquanto ele estava ali, ele sabia que o Espírito de Deus estava sobre ele. A Bíblia fala que o Espírito se apoderou dele. Ele tinha certeza de que algo iria acontecer. O que significa? Nós precisamos confiar que Deus trabalha enquanto a gente descansa. Nós precisamos entender que Romanos 8, 28 diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Está dando errado? Não está dando errado. Isso que você fala que está dando errado, está cooperando para o bem de Deus na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então até aquilo que está dando errado, no final, vai contribuir para algo de Deus na sua vida. Mesmo tudo que parece estar acontecendo nada, parece que tudo está desalinhado, não, Deus está usando este caos, esse vendaval, para colocar todas as coisas no lugar. Alguém está recebendo essa palavra aqui hoje? Então confie que Deus está trabalhando. Eu não estou vendo, mas eu confio. Eu não preciso ver, irmão, eu preciso crer. Preciso crer. Então, às vezes Deus está trabalhando nos bastidores. Você acha que Davi se tornou rei quando sentou no trono? Não, ele estava apacentando as ovelhas e Deus estava treinando ele. Ele estava matando o leão, Deus estava treinando ele para ser rei, e ele nem sabia. Ele era ungido, mas talvez ele não tinha a tamanha a proporção do que seria. Ele mata o urso, é Deus preparando ele. Você sabia que essa situação que você está passando é Deus te preparando para alguma coisa lá na frente? Eu me lembro que, eu estava falando aqui, eu lembro que eu subi a favela para tirar jovem das drogas. E as mães me pediam, eu não era pastor, eu era um adolescente. Eu subindo a favela, esse dia passei em frente a essa favela, falei assim, meu Deus, quantas vezes eu subi aqui para pegar jovens drogados. Aí mais à frente eu andei, eu vi uma praça, falei, gente,
Quantos domingos eu fazia culto ao ar livre nessa praça? Quem lembra aqui? Quem é dessa época de culto ao ar livre, no meio da rua? Quem pegou essa época? Antigamente, todo domingo à tarde, 3 horas da tarde, culto ao ar livre. Eu era um adolescente de 16, 17 anos. Eu estava pregando o evangelho, mas Deus estava falando assim, não, vou transformar ele num pastor. Mas eu não sabia que o fato de eu subir a favela para pregar para jovens, o fato de eu pregar na praça pública, já era Deus me treinando, dizendo assim, você vai subir no púlpito e vai cuidar de um povo, você vai pastorear. Então escuta só, a situação que você está passando, significa que Deus está te treinando para algo lá na frente. Você talvez olhe e fale assim, não, será? Por quê? Será que vai ser assim mesmo? Deus está te treinando para algo maior logo ali na frente. O que eu faço, pastor? Suporte a fase do processo sem perder o foco. Preste bem atenção daqui. Sabe como é que o diabo faz para tirar você do foco? Ele te coloca um outro sonho. Você está no sonho de Deus, daqui a pouquinho você muda já. Aí o diabo coloca você num outro foco. Você começa a se perder de você. Você começa a ficar perdido do chamado de Deus. Você começa a ficar perdido da sua própria identidade. E aí você perde o foco do propósito. E aquela promessa que Deus fez, já foi esquecido, porque você não suportou o processo. Então eu tenho uma palavra de Deus aqui, suporte essa fase sem perder o foco, suporte essa fase sem perder o propósito, mantém-se firme. Deus não errou quando te escolheu, e a palavra dele não mudou. Então, o que eu tenho que fazer? Suportar a fase, suportar o processo. É interessante que você no processo é tentado, por exemplo, Saul queria matar Davi. E ele ia se tornar rei no lugar de Saul. Várias vezes Saul tentou matar Davi. E na oportunidade que Davi teve Saul na mão para matar, Davi não fez isso. Ele falou assim, ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Problema de ungido não é um problema meu. Problema de ungido é problema de Deus. Eu não toco nele. Sabe o que a Bíblia fala que Davi fazia? Davi tocava a harpa para Saul, podendo matar ele. Ele sabia que Saul queria matar ele. E a hora que ele está com Saul, ele toca a harpa. Por quê, pastor? Porque cada um oferece aquilo que tem. Porque tem gente que só sabe oferecer maldade. Tem gente que só sabe oferecer inveja. Tem gente que só tem a oferecer perversidade e maldade atrás de maldade para prejudicar. Davi não. Davi tinha para oferecer adoração a Deus. Enquanto estava tentando matar Davi, Davi estava tocando harpa. Alguém pegou essa palavra aqui? Enquanto estão tentando parar você, começa a tocar harpa. Enquanto estiverem te destruindo, vai tocar harpa. Enquanto estiverem tentar te matar, te paralisar, você toque a harpa. Estou escrevendo um novo livro. Em um dos capítulos do livro que eu estou escrevendo, diz assim: não se vingue, não se defenda e vive o processo. Não se vingue, não se defenda e vive o processo. Por quê? Vai ter hora que você vai ter vontade de se vingar. E você vai ter oportunidade para se vingar. E a Bíblia diz para você, a vingança pertence ao Senhor. Vai ter momentos que você vai ter vontade de se defender, porque você está sofrendo uma baita de uma injustiça. E a Bíblia diz que o Senhor é o nosso advogado fiel. E Ele vai julgar, Ele vai te defender. E aí nós precisamos viver todas as etapas do processo. Deus é que vai se vingar, e Deus é que vai te defender. E você vai tocar a harpa. Aleluia.
aleluia. Você vai adorar o Senhor, você vai adorar a Ele, você vai viver o processo de Deus. Ah, pastor, você vai ter oportunidade para destruir, mas você não vai destruir. Você vai ter oportunidade para diminuir, você não vai fazer isso. Você vai ter oportunidade para denegrir, mas você não vai fazer isso. Você vai ter oportunidade de defender Deus. Não, você vai vencer essa batalha em silêncio. Você vai vencer essa batalha em adoração. Você vai vencer essa batalha. Ah, meu Deus do céu, alguém pega essa palavra, levante a sua mão e reage dando glória a Deus. Não tente forçar o cumprimento da promessa, ela vai acontecer naturalmente. Não tente forçar. A lagarta, quando está dentro do casulo, abrindo o casulo para passar por um processo de transformação, ela rompe o casulo para virar uma borboleta. Mas isso só acontece se ela viver o próprio processo de romper com o seu casulo. Se você chegar lá, tentar abrir, você quebra o processo. Ela sai meia borboleta e meia lagarta. Ela sai com uma asa só. Ela sai deformada. Por quê? Porque queimou etapa, não viveu o processo. Quis acelerar, quis dar uma ajudinha. Tem dores, tem casulos, tem etapas na nossa vida que só vão virar uma grande chave se a gente suportar o processo. Não tente forçar. Sabe por quê? Que virá no tempo de Deus. Virá no tempo de Deus. E só vai viver a plenitude daquilo que Deus tem quem suportar o processo. Cada um tem a tua dor. Cada um tem a tua cruz. Se eu parar para perguntar quem está passando por luta, e você começar a falar a sua luta, todos nós aqui temos lutas terríveis, guerras terríveis. É a tua fase, é a tua etapa. Toda vez que eu olho uma pessoa abençoada, que eu admiro, que eu me inspiro, eu não me engano. Eu sei que aquela pessoa tem muita história de dor, de choro e de sacrifício. Porque só merece ter uma história de sucesso quem teve uma história de sacrifício. Não existe vitória sem dor. Não existe vitória sem luta. Se você está passando por um momento de muita dor, em vez de você chorar, se alegre. Abacuque falou isso. Ainda que o produto minta, ainda que não haja mais gado, ainda que o produto da oliveira minta, eu ainda, mesmo assim, me alegrarei no Senhor. O que Abacuque está dizendo? Olha, está tudo um caos, está tudo terrível, o cenário é grave, não importa, mas a minha alegria não vem do cenário, a minha alegria vem do Senhor. É Ele que me alegra. Eu me alegro nele. Quando chegou a hora de Davi ser estabelecido como rei, ele entrou com honra e com autoridade. Por quê, pastor? Porque a tua espera vai valer a pena. A tua espera vai valer a pena, a sua lágrima vai valer a pena, a sua dor vai valer a pena, o caos vai valer a pena, a sua constância vai valer a pena. Deus vai honrar a tua entrega, Deus vai honrar o teu sacrifício, Deus vai honrar a tua espera. O cenário é caótico, não tem problema, eu tenho uma promessa, e a minha promessa não tem nada a ver com o cenário, a minha promessa tem a ver com o Rei dos Reis que liberou uma palavra na minha direção. Alguém levante a mão para pegar essa palavra. Eu quero profetizar sobre cada mão levantada aqui hoje. Deus te achou, Deus te encontrou e a promessa vai se cumprir. Se você recebe essa palavra, reage no nível da tua promessa, reage no nível do teu sonho, reage no nível que você crê. Mulheres abençoadas foram geradas no meio da dor.
Homens de Deus abençoados foram gerados no meio da dor. Meu amigo, você leu nas histórias, chegou a tua história. Você leu nos livros, está na hora de você viver nos seus livros. Na sua história, na sua dor. Você vai poder contar as suas histórias, não porque os outros viveram, mas porque você está vivendo a sua etapa, a tua fase, o teu processo. E chegou o tempo de Deus te honrar. Então hoje, eu quero orar para você não desistir no meio do caminho. Você já andou muito para parar. Você já andou muito para ter que desistir. Você não vai desistir. Então a minha oração é para orar com aqueles que estão com medo. Eu quero orar para aqueles que Deus liberou uma promessa, mas não está suportando o tempo de espera e não está suportando o tempo de preparação. É tempo às vezes de espera e preparação. Eu quero orar por você. Eu quero orar para aqueles que precisam fortalecer o seu coração neste tempo. Tá assim. Tem gente que chegou assim, pastor, eu estou com a minha vida na reserva. Meu tanque está na reserva. Eu quero orar para aqueles que estão no nível de esgotamento, que está falando assim, se Deus não soprar hoje na minha vida, eu não aguento andar mais um dia. Você vai aguentar até o cumprimento da tua promessa, porque Deus te trouxe aqui hoje para liberar essa palavra. Deus te trouxe aqui hoje para liberar essa palavra. Você não vai desistir no meio do caminho. Você vai tirar força de Deus. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força, Deus vai te dar entusiasmo. E você vai falar assim, não pastor, eu vou suportar este tempo de espera, eu vou suportar esse tempo de preparação. Porque eu vou viver a promessa de Deus na minha vida. Se coloque de pé e nós vamos orar. No nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui no altar. Eu vou orar com você. Já disse a você os motivos das nossas orações. Nós vamos orar juntos. Nós vamos clamar a Deus juntos. Talvez você esteja vivendo o tempo de preparação. Talvez você esteja vivendo o tempo da espera. Talvez você esteja vivendo um tempo que está muito cansado. Está no meio do caminho e de repente está pensando em desistir. Eu quero orar com você. Há algo dos céus sendo liberado sobre as nossas vidas. Isso, saia do seu lugar. Vem aqui no altar. Nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos orar aqui juntos. Nós vamos profetizar juntos. Há uma palavra que os céus liberou sobre as nossas vidas. Soberania minha espreita e eu me rendo a ti. Me ensina a confiar de novo. Me ensina a descansar de novo na tua vontade que é perfeita. Soberania minha espreita, me rendo a ti.
perfeita, soberania minha estreita, me rendo a Do Senhor sobre a tua vida. Sinta a graça de Deus sobre a tua vida. Há uma unção dos céus aqui hoje. Ensine a confiar, ensine a descansar. Que é perfeita, soberania minha espreita, me rendo a ti. Meu coração isso. Na tua coloque o seu coração diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Pesada será minha confiança na tua vontade que é perfeita. Coloque a sua mão no coração. Nós vamos clamar ao Senhor. Há uma unção de Deus aqui hoje. Nosso Deus e Pai, nós apresentamos as nossas vidas aqui hoje. Talvez muitos estão cansados no meio do caminho, pensando em desistir da promessa, mas outros estão sendo renovados para o Senhor. Outros estão abatidos, precisando de fortalecimento dos céus, precisando de uma unção do Senhor sobre a tua vida. Venha, Senhor, com o teu fortalecimento agora. Aleluia. Venha, Senhor, com a tua força. Enche-nos com o teu Espírito Santo, assim como o Espírito se apoderou de Davi. Venha, Senhor, sobre nós, e que o teu Espírito, ó Pai, venha se apoderar das nossas vidas. Nos unge aqui, ó Pai, nesta noite, com o teu poder, com a tua unção, com a tua graça. Então, meu Deus e meu Pai, enche agora cada vida aqui hoje, para ser renovado, para não perder o foco, para se manter no propósito do Senhor. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, hoje está virando uma chave, um novo ciclo está sendo liberado. Fecha os olhos, a mão no coração, toda a igreja fecha os olhos. Eu quero orar agora para aqueles que querem entregar a sua vida para Jesus. Jesus está batendo na porta do teu coração. Jesus está batendo na porta do seu coração, homem e mulher que está aqui hoje. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão bem alto para mim, que eu vou orar por você. Ou você que está desviado, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, e fala assim: pastor, eu quero entregar o meu coração para Jesus. Jesus está batendo na porta do teu coração e dizendo assim: minha filha, deixa eu entrar no seu coração. Meu filho, estou batendo na porta do seu coração, deixa eu entrar no seu coração. Então você que está afastado, ou você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, orando, você quer entregar a sua vida para Jesus agora, aonde você estiver, lá na galeria, aqui no altar, aí nos bancos da igreja, e fala assim: eu quero viver um novo tempo em Deus, porque 2025 é um ano do sobrenatural. Você que quer entregar a vida para Jesus, o Espírito Santo está tocando no seu coração. Levante a sua mão bem alto para mim, e eu vou orar pela sua casa, vou orar por você, pela promessa de Deus. Eu não vou insistir, mas eu sei que Deus tem uma promessa na sua vida, e o cumprimento dessa promessa passa por você entregar a sua vida a Jesus.
Se há alguém aqui que fala assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus, pastor. Aonde você estiver, lá fora, na galeria, aqui embaixo, é só você levantar a sua mão que eu vou orar por você. É só você levantar a sua mão e vir aqui no altar, eu vou orar por você. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Levante a sua mão e vem correndo aqui no altar, porque eu sei que Deus vai escrever uma grande obra na sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Tem alguém aí? Então, pode vir aqui. Traga aqui. Mais uma vida lá em cima, entregando a vida para Jesus. Isso. Temos uma vida vindo lá em cima. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? É uma batalha espiritual, vocês percebem? Que o diabo não quer que você conheça essa verdade. Mas a Bíblia diz que quando uma pessoa se entrega a Jesus, começa um novo tempo. E eu creio que começou um novo tempo hoje na sua vida. Há um tempo de Deus sobre cada casa, sobre cada família. E eu sei que há uma nova história. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Deus te abençoe. Mais uma vida para Jesus, 2 vidas. Aleluia! Aleluia! Joelho no chão, o coração dobrado. É assim que eu vejo. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Joelho no chão, declare. Joelho no chão, um coração dobrado. É assim que eu vejo as minhas guerras. Há mais alguém aqui hoje que quer fazer uma aliança com Jesus? O Espírito Santo está batendo na porta do seu coração. O Espírito Santo está batendo. Minha filha, eu quero entrar no seu coração. Meu filho, estou batendo na porta. Eu quero escrever uma nova história. Se prepare, porque essa semana haverá resposta dos céus sobre a sua vida. Haverá resposta dos céus. Está aceitando Jesus também? Mais uma vida para Jesus. 3 vidas. Aleluia. 3 vidas. Oh meu Deus, tem gente aí que está brigando, hein? Para de brigar com Deus, irmão. Você que está aí, ó, ainda não entregou, não briga com Jesus não. Ele está batendo na porta. 3 vidas aqui. E a gente vai orar pelos filhos e filhas do Senhor. Feche os olhos. Repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Eu abro meu coração e te recebo na minha vida. Escreva meu nome no livro da vida. Tu és meu Senhor e meu Salvador. A igreja estende as mãos para cá. Vamos abençoar. Pai, nós abençoamos os teus filhos e filhas que hoje faz uma aliança contigo e entregam as suas vidas ao Senhor. Como igreja, nós abençoamos e profetizamos bênçãos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero apresentar a nova família. Essa aqui, ó, é a nova casa, é a nova família de vocês. Receba o carinho e o abraço. E a igreja celebre ao Senhor, porque a festa dos céus. Um coração dobrado. É isso. Assim que eu